Bom dia, sexto ano. Nós vamos fazer agora uma revisão bem tranquila sobre o conteúdo que vai cair no simulado de vocês, tá bom? Primeiramente, vocês vão se lembrar que nós estamos estudando o trabalho do historiador, tá? Qual é o trabalho do historiador? O historiador, ele pega as fontes e aí ele vai entender essas fontes e transformar o que ele aprendeu com as fontes em conhecimento histórico, tá? Ou seja, o conhecimento histórico é todo aquele conhecimento que é aprendido, que é feito pelo historiador através das fontes. E lembrem-se que eu falei que esse conhecimento histórico ele pode sempre mudar conforme forem aparecendo novas fontes. Estudamos os 3 tipos de tempo, que é o tempo cronológico, o tempo da natureza e o tempo histórico. O tempo cronológico é aquele tipo de tempo que você sente passar através dos objetos que marcam o tempo. Por exemplo, o relógio e o calendário. O tempo da natureza é aquele tempo que você sente passar pelo movimento dos astros, como, por exemplo, o movimento do Sol e o movimento da Lua, as fases da Lua. E o tempo histórico é aquele tempo que você sente passar através das mudanças na sociedade. As mudanças nos tipos de carro, as mudanças nos tipos de roupa, as mudanças no jeito de falar das pessoas. Qualquer mudança social se refere ao tempo histórico, tá, meus amores? E além disso tem diacronia e sincronia. O que é isso? Lembra quando eu expliquei para vocês os tipos de pesquisa que se poderia fazer? Que eu poderia fazer uma pesquisa diacrônica ou uma pesquisa sincrônica. Por exemplo, se eu quiser fazer uma pesquisa diacrônica, eu vou pesquisar os tipos de vestido ao longo da história, de 1500 até hoje, por exemplo. Quais foram os tipos de vestidos que existiram? Agora, se eu quiser fazer uma pesquisa sincrônica, eu vou pesquisar os tipos de vestido em 2 ou mais lugares diferentes no mesmo ano. Então, quais os tipos de vestido que existiam na África e na Europa no ano de 1700? Tá? Na diacronia, você pesquisa alguma coisa ao longo de um tempo. E na sincronia, você pesquisa uma coisa em 2 lugares diferentes ou mais ao mesmo tempo. Existem 4 tipos de fontes. Fontes materiais, que são os objetos, joias, roupas, casas. Fontes imagéticas, que são as fotografias, os quadros, os desenhos, os mapas. Fontes escritas, são os documentos, os jornais, as revistas, os livros. Fonte oral, que são as entrevistas, as narrativas, os contos, tá? Esses tipos de fontes, eles são usados para saber o que aconteceu no passado. Lembre-se, fontes são vestígios para o historiador entender o passado. Estudamos também linha do tempo. Vimos que a linha do tempo ela é formada pelo eixo cronológico, que é aquela linha principal. É formada pelos marcos históricos, que são as datas importantes, e pelos intervalos de tempo, que são os períodos. Por exemplo, colonial, imperial e república. Na história do Brasil, nós lembramos o conteúdo do ano passado, o conteúdo do 5º ano. Vimos que no 5º ano nós estudamos o Brasil colonial, que foi uma época que começou a partir da chegada dos portugueses. Se lembrem que os portugueses, eles nos primeiros anos, ficaram só extraindo o pau-brasil, daqui do Brasil levando para a Europa. Mas eles não plantaram esse pau-brasil, o pau-brasil já existia, tá? Lembrem-se também que o primeiro produto a ser produzido foi o açúcar e a mão de obra utilizada era a escravidão. No Brasil imperial, que veio depois do período colonial, nós tivemos o governo do Dom Pedro I, que é o pai, e do Dom Pedro II, que é o filho, tá? Nessa época, foi produzido bastante café no Brasil. O café era o principal produto produzido nessa época e exportado para fora. E depois tivemos o período do Brasil República, que é aquela época da política do café com leite, que era quando São Paulo e Minas Gerais tinham bastante poder. Era a época também dos coronéis, do voto de cabresto. O que era o voto de cabresto? Era aquele voto em que o eleitor votava no candidato que o coronel mandava.
Foi a época também do presidente Getúlio Vargas, que foi um presidente que deu direitos para os trabalhadores. Foi o presidente que criou a Petrobras, foi o presidente que fez uma ditadura. Era também a época do JK, que foi o presidente que construiu Brasília, que fez vários empréstimos, deixou algumas dívidas para a gente. Basicamente isso que vocês vão estudar, meus amores. Um pouquinho de Brasil colonial, um pouquinho de império, um pouquinho de república. E o trabalho do historiador, que envolve tempo, fontes, diacronia, sincronia e linha do tempo. Certo? Vocês podem copiar, devem copiar esse resuminho no caderno e ir estudando enquanto forem copiando, tá? Um beijo, vai dar tudo certo no simulado.